Então, meu povo, muita gente me pergunta sobre o Rap 10, tá? Eu ainda peguei integral para poder ser um pouco mais legal. Aqui tá até mencionando, né? Fonte de fibras e elogios e menos sódio, tá? Vamos analisar a composição desse ó, lembrando que minha tá cheia de pão aqui, tá, gente? Pra poder fazer vídeo pra vocês, pelo amor de Deus, não como essa monteira de pão, não. Vamos ver aqui a lista de ingredientes desse Rap 10. Olha só, farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida em ferro e ácido fólico. Gente, a nossa farinha, tá, branca, é uma farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, tá bom? Quando vocês forem ver farinha de trigo enriquecida em ferro e ácido fólico, é farinha branca. Então, esse integral, ele tem farinha de trigo integral, mas também tem farinha branca, tá? Gordura vegetal, tem glúten, fibra de trigo, tem cloreto de potássio, tem fermento químico, pirofosfato ácido de sódio, tem bicarbonato de sódio, não tem problema, tem conservadores, propionato de cálcio e ácido ascórbico, tem emulsificante, mono e diglicerídeo de ácidos graxos, tem regulador de acidez, que é o ácido fumárico, o ácido cítrico, tem bastante aditivos químicos, tá? E 40 gramas, uma unidade desse Rap 10 tem 110 quilocalorias e 17 gramas de carboidrato. Você viu a quantidade de ingredientes que eu falei para você? Principalmente de aditivos químicos, de conservadores, tá? Isso porque é o integral. Aí, beleza, tem esse aqui que é 100% integral, tá? Que é de uma outra marca. Esse que é 100% integral, ele tem farinha de trigo integral, obviamente não tem a farinha de trigo rica em ácido fólico e em ferro e ácido fólico, que tem esse aqui, tá vendo? Esse aqui, olha, tem farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, é farinha branca. Esse aqui, quando é 100% integral, galera, não é para poder ter outra farinha, é só para poder ter a farinha, é só poder ter a farinha de trigo integral, tá bom? Aí ele tem margarina, que não é uma boa opção, com certeza, açúcar, sal, fermento químico, pirofosfato de ácido e pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato monocálcico e conservadores ácido propiônico e ácido ascórbico. Então, esse aqui é o 100% integral, obviamente tem farinha integral, e esse aqui é integral, então, obviamente, ele não é 100%. Então, quando é 100%, galera, só é para poder ter farinha de trigo integral, ok? Não é para poder ter a outra farinha que é enriquecida em ferro e ácido fólico. Aí você vai pegar, por exemplo, essa marca aqui de pão, tá? Que é um pão 100% integral, ok? E aí vamos ler a lista de ingredientes. Ó, farinha de trigo integral, açúcar, glúten, óleo vegetal de soja, grão de trigo, farelo de aveia, inulina, semente de girassol, gergelim, semente de linhaça, farinha de linhaça e extrato de acerola. Então, esse daqui, galera, tem bem menos aditivos químicos, tá? Se você reparar, não tem aquela montoeira que eu falei pra você, propionato. Toda vez que você for ver alguns nomes meio esquisitos, quais nomes esquisitos são esses, Flávio? Vamos lá. Você acha, por exemplo, numa feira, um pirofosfato ácido de sódio, ou você... bicarbonato de sódio, sim. Bicarbonato de sódio tá tranquilo. Mas você acha, por exemplo, um propionato de cálcio? Você acha, por exemplo, mono e diglicerídeo de ácidos graxos? Você acha, por exemplo, numa feira, com facilidade, um ácido fumárico? Ácido cítrico sim, tá? Mas está na fruta. Você acha um melhorador de farinha, que é o cloridato de L-cisteína? Não. Então, tudo que fica muito difícil de você entender é que não é legal, tá bom? Então, essa é a dica para você comprar alimentos mais saudáveis. Esse daqui, por exemplo... ele tem farinha de trigo integral, açúcar, glúten, óleo vegetal, que não é lá uma boa opção, mas não tem que ter algum óleo, né? No caso, óleo de soja. Aí ele tem grão de trigo, floco de aveia, inulina, que é uma fibra. Ele tem vinagre, tem semente, tá vendo? Tudo que você conhece. Tem semente de girassol, tem sal, tem gergelim, tem semente de linhaça, são coisas que você conhece. Não tem aquela montoeira de nome complicado. É assim que se compra um pão. É assim que se compra um produto. Você tem que entender que, de forma geral, quando o pão ele se diz 100% integral, você vai ter pães que são zero açúcar. Zero açúcar é uma coisa, não significa que ele é integral, tá bom? Ele é zero açúcar. Tem pão zero açúcar, tem pão que é integral. O integral, ele tem dois tipos de farinha. Ele tem a farinha integral,
ele tem aquela farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, tá? E a gente tem os pães 100% integrais, que são mais interessantes, porque tem mais fibra, tem mais nutriente. Esses pães integrais, eles têm que ter nessa composição apenas farinha de trigo integral, ponto, acabou. E com relação à qualidade, quanto mais você for ler na lista de ingredientes e reconhecer todos esses itens, significa que ele é melhor, que ele é mais saudável, que é o caso desse que eu gosto bastante, tá bom? Então, de forma geral, galera, o Rap 10 não é uma boa opção. Não é, nem esse aqui é integral e nem esse aqui é 100% integral. Por quê? Esse tem margarina, esse aqui tem uma montoeira de aditivo químico, então é melhor você comer um pãozinho que é bem mais saudável. Bem mais saudável não posso falar essas coisas, então até cuidado, mas que é o ideal, tá bom? É isso, beijos, até a próxima. E aparece meu pé aqui no fundo, aqui, chinelo ninguém merece, só eu mesma, né?